Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, livro do Gênesis, capítulo 32. Livro do Gênesis, capítulo 32. Enquanto você localiza o texto, eu falo da minha gratidão a Deus em poder retornar a esta igreja, que sempre, com muita generosidade, honra o meu ministério. Deus seja louvado pela vida do seu servo, pastor Jairo, toda a sua família. Que o Senhor continue vos abençoando de forma rica e abundante. A toda a liderança desta vigília, dos varões, das irmãs, Deus abençoe, pastor Jefferson e todos aqueles que o auxiliam. Deus em Cristo continue vos abençoando. Gênesis capítulo 32, irmãos, eu quero ler com vocês a partir do verso de número 27. Assim nos diz a palavra de Deus. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E você se assenta, dando glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto extremamente conhecido de todos, Gênesis capítulo 32, vai falar para nós a respeito do retorno de Jacó a Canaã. Em Gênesis capítulo 32, Jacó está fazendo aquilo que seria o caminho de volta a Canaã, de volta à casa do seu pai, de volta à sua terra natal, de volta ao seu lugar de origem. E quando nós começamos a estudar todo o contexto que antecede este retorno de Jacó, nós vamos perceber que a história começa mais ou menos 20 anos antes. A história se inicia no momento em que Jacó, depois de ter enganado o seu irmão Esaú, agora respaldado por um conselho da sua mãe Rebeca, vai deixar Canaã e vai seguir para Harã. Pois o texto diz que Rebeca havia tomado conhecimento de um plano da parte de Esaú, que após descobrir que havia sido enganado pelo seu próprio irmão, começa a nutrir um sentimento de vingança. E o texto diz que o plano de Esaú era: quando o nosso pai falecer, eu vou matar a Jacó. Este era o plano de Esaú. Quando o nosso pai vier a falecer, Jacó não terá a sua vida poupada. A ideia do texto aqui é: Esaú está apenas respeitando a presença do seu pai. Se assim não fosse, ele naquele exato momento teria dado cabo da vida de Jacó. Mas eu preciso dizer algo para alguém aqui esta madrugada, aleluia. Existem algumas coisas que não aconteceram e não vão acontecer, porque alguém vai respeitar a presença do teu pai que vive. E agora eu estou falando do teu pai celestial.
Ao saber da trama de Esaú, Rebeca aconselha Jacó, ele vai para Harã, e lá ele vai parar na casa do seu tio Labão. E é ali, em casa de Labão, que Jacó vai ser, por Deus, tratado. A casa de Labão para Jacó vai ser uma espécie de olaria. Na casa de Labão, Deus vai tratar com Jacó de forma muito peculiar. O Jacó que em casa de Isaac era o enganador, o Jacó que em Canaã era quem enganava, na casa de Labão é quem vai ser enganado. O Jacó que na casa do pai tinha auxílio da mãe para fazer o que queria, na casa de Labão, para ter o que quer, vai ter que trabalhar sozinho. O Jacó que na casa do pai tudo era muito rápido, a demora era o guisado ficar pronto e ele já tinha o que queria. Na casa de Labão é diferente. O Jacó que está acostumado com coisas a forno no micro-ondas, na casa de Labão vai ter que trabalhar dobrado para ter o que quer ter. Então perceba que Deus na casa de Labão vai permitindo algumas situações que vai moldando Jacó e que vai fazendo Jacó de alguma forma colher aquilo que já havia se semeado. Os anos vão se passar. Jacó agora já pagou o seu preço. Jacó agora já sofreu as consequências das suas escolhas e das suas semeaduras. Labão agora quer se aproveitar de Jacó quando o seu preço já foi pago. Mas eu preciso dizer para alguém aqui esta madrugada: uma vez que o teu preço já foi pago, uma vez que o teu pecado já foi perdoado, ninguém vai mais poder se aproveitar do teu passado para te causar danos. Só que quando você começa a ler o capítulo 31, o texto vai dizer que depois de anos, nós já estamos falando aí, como eu lhe disse, de 20 anos. Jacó vai começar a perceber que o semblante de Labão já não era mais o mesmo para com ele. Mas não para por aí, o texto diz que o semblante de Labão não era mais o mesmo para com Jacó. E os filhos de Labão, a saber os seus cunhados, falavam que Jacó só tem o que tem porque tirou de Labão. E isso não era verdade. Não era Labão, não era Jacó que estava sendo abençoado por causa de Labão, era Labão que estava sendo abençoado por causa de Jacó. E o texto diz: quando Jacó percebe que o semblante de Labão não é mais o mesmo, que os seus cunhados dizem que ele só é próspero porque tirou dos seus pais, Deus aparece e diz a Jacó: Jacó, é hora de desmontar a tenda, é hora de preparar a mobília, e é hora de seguir para um novo, é hora de voltar para Canaã e começar a viver a tua história. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a esta vigília, e eu vou entregar para quem veio receber. Assim diz o Senhor: esta noite Deus está tirando alguém de debaixo da dependência de alguém. Deus está levando alguém para um nível, oh glória, para um nível de acesso, para um nível de novidade, para um nível de coisas novas. Oh glória ao nome de Jesus. Se eu fosse alguém, eu adorava, porque alguém pensava que tu ia ficar debaixo, que tu ia ficar à mercê, que tu ia ficar na dependência. Só vai se eu tiver, só chega se eu patrocinar, só flui se a minha
minha mão estiver. Só dá certo se eu apadrinhar. Só dá certo se eu chegar junto. Deus está dizendo: Jacó, eles não sabem de nada. Tu tem o que precisa ter, uma promessa que repousa na tua cabeça. Olá. Vai. Desmonta a tenda, vai. Prepara a mobília, vai. Mas como vai ser? Vai. Vai. Porque o Deus que te deu o comando e te deu a rota vai patrocinar a tua passagem, o teu translado, a tua chegada. Tem profeta de Deus aqui? Ô glória, vigília é lugar de guerra. Olha para alguém que está perto de você e diz para essa pessoa: diga, o Deus que te deu a rota vai patrocinar o negócio. Vai, Jacó. Só que Jacó tem medo e sai na madrugada. Qual horário, irmãos? Ele sai na madrugada, porque ele teme uma retaliação. Vai que o meu sogro não vai entender. Então ele sai na madrugada, pega as mulheres, pega as servas, pega os filhos, pega os animais e sai na madrugada. Só que eu preciso lhe dizer que quem está debaixo de promessa não precisa andar temeroso. Quem está debaixo de promessa é cabeça erguida, meu filho. Eleva a xúria. Mas não demora. Pastor Jairo, não demora. Diácono Gabriel, não demora. E Labão fica sabendo de que Jacó saiu daquela geografia. E ele vai no encalce de Jacó por 7 dias. Olhe para cá e não perca o que eu vou lhe dizer agora. E o plano dele, pelo que parece no texto, é causar dano a Jacó. Só que o texto diz, ainda no capítulo 31, que Deus vai aparecer a Labão. Guarde esta informação. Ainda em um período da madrugada. Nós estamos se aproximando da madrugada. E enquanto eu orava em minha casa, Deus disse: você vai bradar lá na vigília e vai dizer para a minha igreja: esta noite, nesta madrugada, Deus vai descer para intervir em um cenário. Deus vai descer e vai dizer: Labão, olha o que Deus vai dizer, está no texto, vice. Olha o que Deus vai dizer: Labão, quanto a Jacó, não fale bem e não fale mal. E tem mais, não lhe cause dano, porque eu estou com ele neste retorno. Eu queria pelo menos 10 mãos levantadas agora, porque eu vou liberar do jeito que o Espírito da profecia da palavra está me dando. O Deus que desceu na madrugada e deu ordem para que Labão não causasse dano a Jacó, está descendo em Ribeirão Preto e está dando uma ordem às regiões espirituais: não toque, não toque, não toque, não toque, não toque. Eu vou deixar a igreja adorar, porque Deus disse a mim, pastor, enquanto eu orava, havia um plano, havia uma estratégia. Alguém queria causar dano, alguém queria causar saque, alguém queria causar prejuízo, alguém queria saquear e tocar no que era teu. Deus disse a mim: alguém tem poder para prejudicar, dinheiro para prejudicar, advogado para prejudicar, apadrinhamento para prejudicar, costa quente para prejudicar, mas não vai prejudicar, porque Deus não vai deixar. Dá glória, porque é madrugada de livramento. Eu vou deixar você dar glória por 10 segundos. Eleva-se a rebaixo. Remandoreba calabaxé. Pega na mão de alguém, pega, meu Deus, está descendo agora.
Pega na mão de alguém. Revácia. Brada para essa pessoa e diga para ela. Diga: alguém tem poder para prejudicar, mas não tem permissão. Deus está dizendo: não toque, não fira, não mate, não tire, não dane, não leve. Repa, cho, negiofa, stehemindiose, marai chorevasse. Labão, você não pode dizer nem mal nem bem. Você vai ficar calado e você está proibido de falar e de causar. Já que não posso tocar, já que não posso falar, vou fazer o quê? Faz uma aliança. Faz um acordo. Qual é o acordo? Jacó, a partir de hoje. Irmão, é para dar glória. Eu não passo daqui para lá. E você não passa de lá para cá. Sabe o que é isso? Respeita o meu território e eu vou respeitar o teu. Jacó segue. Está indo para Canaã. Você lembra o que eu lhe disse no início? 20 anos depois de sair de lá fugido. Está voltando para Canaã. Não para ver sua mãe. Neste cenário, Rebeca já havia morrido. Para reencontrar o seu pai que ainda vive. Só que tem um detalhe. Ele está indo reencontrar o pai. Ele está indo reencontrar quem, igreja? O pai. Só que entre Jacó e o pai tem um irmão. E nós não chegaremos até o pai se não resolvermos as nossas pendências com o irmão. Eu vou repetir: se você der glória, eu vou entregar. E se você não der glória, eu vou entregar do mesmo jeito. Porque eu não tenho um compromisso com a sua expectativa. Eu tenho um compromisso com aquele que me trouxe. Alguém diz: você vai para onde? Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para Canaã. Eu estou indo encontrar com o pai. Tá, mas e aquela pendência? Aquela pendência passa batido. Deus está dizendo: Jacó, entre você e Canaã, entre você e o pai, tem pendência. Tem abraços que precisam ser dados. Tem perdões que precisam ser liberados. Tem conversas que precisam vir para a mesa. Tem reconciliações que precisam serem feitas. Quem tem bagagens que precisam serem deixadas. Tem mentiras que precisam ser abandonadas. Eu não sei se alguém recebe, mas Deus está dizendo: é madrugada de pendências serem resolvidas. Jacó tem medo. Eu já lhe disse isso, eu não quero ser redundante, mas eu preciso repetir. A última vez que estavam juntos, o plano de Esaú era matá-lo. E agora é de conhecimento de Jacó que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Qual é o pensamento de Jacó? Possivelmente eu sofrerei retaliações daquilo que aconteceu há 20 anos atrás. Só que Jacó é estrategista. Isso é dele. Jacó tem um plano. Ele tem um quê? Um plano. E qual é o plano? Eu vou pegar 600 animais, dentre eles camelos, bois, jumentos. Eu vou separar esses 600 animais em 3 bandos. E eu vou enviá-los adiante de mim. E qual é a ideia de Jacó aqui, pastor Jairo? É aplacar a ira de Esaú. Então a ideia de Jacó é que vá os presentes na frente, amenizando, apaziguando, até que eu chegue. Então ele vai pegar os servos. Ele vai dar instruções aos servos. Ele vai dizer aos servos como deve falar diante de Esaú.
Ele vai separar as 3 caravanas e ele vai enviar presentes a Esaú. Só que o que vai acontecer agora é poderoso. E se você entender o que eu vou lhe dizer agora, meu Deus, já valeu a pena eu ter saído de São Paulo para lhe entregar esta mensagem. Depois que Jacó envia os presentes, ele agora está diante do val de Jaboque. E o que era o val, pastor Alisson? O val era um pequeno caminho entre um rio que dava acesso a outra margem. Ok? Estou usando uma linguagem bem simples para você entender. O val era um pequeno caminho, um córrego entre um rio que dava acesso a outra margem. E agora Jacó está no val de Jaboque. Acabou de enviar os presentes. Só que quando ele envia os presentes, ele entende o que quem veio para a vigília já entendeu. O que? Presente é bom, mas não é tudo. Não basta enviar presente. Tem que orar. Tem que orar. Ele vai pegar as mulheres, ele vai pegar os filhos, está no texto, e ele vai dizer: passem o val. Olhe para cá, isso aqui não é solidão, isso aqui é solitude. Isso aqui não é alguém que é deixado só. Isso aqui é alguém que escolhe ficar só para ficar com Deus. Jacó entende. Raquel, passa o val. Leia, passa o val. Filhos, passa o val. Bila, passa o val. Zilpa, passa o val. Por quê? Porque eu vou ficar sozinho com Deus. Porque o que presente não resolve, oração resolve. Tu vai gritar para pelo menos 2, vice, mas tu vai gritar com a autoridade de Deus. Recalabachúria. Tu vai gritar: o que presente não resolve, oração resolve. Vai, libera. O que dinheiro não resolve, oração resolve. O que convênio médico não resolve, oração resolve. O que advogado não resolve, oração resolve. O que juiz não resolve, oração resolve. O que amigo que tem dinheiro não resolve, oração resolve. Jacó está dizendo: presente é bom, mas não é tudo. Eu vou falar com quem é maior que o presente, com quem é maior que o camelo, com quem é maior que que o boi, com quem é maior que o ouro, com quem é maior que a prata, com quem rege, com quem governa. Eu quero ficar a sós com Deus. Vão. Ai, tchô. Daraba, chora. Negios tehemina, nerebios shoveba, neregios tehevios. Nós usamos muito a expressão: Deus marcou um encontro com você. Pastor Jefferson, nós usamos muito a expressão: Deus marcou um encontro com você. E se eu lhe disser que tem dias que não é Deus que marca um encontro com você? É você que tem que marcar um encontro com Deus. E se eu lhe disser que tem dias que é você que vai ter que puxar a cadeira, se despedir da massa, abandonar as multidões e fechar a porta do quarto? E quer uma notícia boa? Quer uma notícia boa para quem veio receber? Se foi você que marcou um encontro com Deus, pode esperar, Ele vai levar a sério o convite, Ele vem. Ele vem. Olá, eu estou ouvindo, glória a Deus, Ele vem. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é convite dessa envergadura. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é coração contrito e quebrantado. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é gente que trabalhou o dia inteiro e veio fazer vigília depois. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é gente que vai acordar cedo amanhã, mas veio fazer vigília. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é gente que pede para a multidão passar o val, porque quer ficar a sós com Ele. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é gente que prioriza a presença dEle. E não é que Deus veio, é para dar glória. Lá vem o varão. A quem
quem diga que era um anjo, há quem diga que é teofania, há quem diga que é o Cristo encarnado. Rebaixou. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Jacó entendeu. Olá, tem alguém de mão levantada. Jacó entendeu. Essa madrugada é a madrugada da minha virada. Nahash. Pergunta para alguém: vai pegar ou vai deixar passar? Vai segurar ou vai deixar passar? Vai guerrear ou vai deixar passar? Vai levantar a mão ou vai deixar passar? Vai dar glória ou vai deixar passar? Vai adorar ou vai deixar passar? Vai cantar ou vai esperar para o congresso em outubro? Vai marchar ou vai esperar para o congresso em outubro? Vai dar glória ou vai esperar a casa cheia? Vai adorar. É agora, é agora, é agora. Eu vou dar 10 segundos para quem vai aproveitar a oportunidade. Pega Jacó, agarra Jacó, segura Jacó, guerreia Jacó, adora Jacó, dá glória a Jacó, marcha Jacó, celebra Jacó. É hoje, é hoje, é hoje. Esse opróbrio cai hoje, essa barreira cai hoje, essa contenda acaba hoje, essa guerra acaba hoje, esse trauma para hoje. Alaba comandar a sé. Pegou. Ele está dizendo: aqui no meu jaboque tu não vai passar desapercebido. Começou a guerra. Eu preciso lembrar que essa guerra aqui não é no âmbito espiritual. Essa guerra aqui de fato é física. Me solte, não solto. Me solte, não solto. Me largue, não largo. Quando o anjo percebeu que Jacó resistia na sua decisão. Agora não é a Bíblia quem diz. Sempre que não é a Bíblia quem diz, eu deixo claro, tá? Agora sou eu pensando, é uma mente de pregador, permita-me. Ah, meu Deus, eu estou imaginando, o céu olhou e falou: vou dificultar. Se ele resiste em não se entregar e não parar, eu vou dificultar. Vou tocar no ciático dele. Vou tocar na juntura. E a ideia aqui no original é: vou tirar a coxa dele do lugar. E Deus disse a mim enquanto eu orava: pergunta lá na vigília, a minha igreja: quem é você quando eu tiro as coisas do lugar? Showmanas. É que se Deus mexer eu desvio. É que se Deus mexer eu não venho mais. É que se Deus mexer eu não participo do congresso. É que se Deus mexer e eu não concordar, eu não visto a camisa. É que se Deus mexer não conte comigo. É que se Deus mexer eu vou ficar retado. É que se Deus mexer eu vou ficar incomodado. É que se Deus mexer vai causar desconforto. É que se Deus mexer vai doer. É que se Deus mexer, eu mudo o humor. É que se Deus mexer eu mudo o comportamento. É que dependendo de como Deus mexer eu mudo o tratamento. Você vai aprender com Jacó. Porque quando Deus foi lá e tirou do lugar, aí ele, a debilidade aumentou, a limitação aumentou, mas em contrapartida, pastor, ele devolveu a pressão, pegou mais firme.
Pegue na mão de alguém e me ajude a pregar. Você está em uma vigília, não deixe ele dormir não. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa: devolva a pressão. Diga: devolva a pressão. Diga: devolva a pressão. Diga: é agora que você vai guerrear como nunca. É agora que tu vai cantar como nunca. É agora que tu vai guerrear. Alguém viu Deus tirar do lugar e pensou: ela agora desvia, ele agora desanima, ela agora entrega, ela agora para de reger, ele agora para de cantar, ela agora para de pregar, ele agora para de evangelizar. Perdeu, capeta. Aqui quando Deus mexe, a gente não desiste não, a gente pega mais firme, a gente devolve a pressão. Deixe-me ir. Está amanhecendo o dia. Deixe-me ir. O dia já vai raiar. Deixe-me ir. Isso fala de uma guerra que se estendeu por toda uma madrugada. Jacó disse: eu não deixo até que tu me abençoes. Então, queres ser abençoado, Jacó? Sim. Então digas o teu nome. Qual é o teu nome? Ele já ouviu isso? Ele ouviu isso, pastor, há 20 anos atrás, pastora. Quando seu pai perguntou: de quem é a refeição? Qual é o teu nome? Deus disse a mim: eu vou liberar do jeito que Deus me disse. Deus disse a mim: diga para a minha igreja, quando eu repetir o cenário é porque quero que você faça diferente. Eu vou repetir: quando Deus repetir o cenário, é porque Ele quer que você se posicione diferente de como se posicionou da última vez. Eu estou pregando para a gente aqui esta madrugada que está dizendo: pastor Alisson, eu estou vivendo uma situação parecida de uma década atrás. Deus está dizendo: é porque naquela tu errou. Eu estou repetindo o cenário para tu acertar. Porque mentir para ancião de idade quase cego é mole. Quero ver mentir para Deus. Qual é o teu nome? Ô Jacó, a última vez que te perguntaram sobre o teu nome, tu mentiu. Só que agora tu vai precisar ser verdadeiro e franco para tu se resolver com Deus e consigo mesmo. Porque pessoas que não são bem resolvidas com Deus e com Ele mesmo, têm problema de se relacionar com outro. Como se dar bem com um Esaú que vem a caminho, se ainda não se resolveu com Deus e consigo mesmo? Deus está dizendo: gente que vive para perturbar os outros, falar dos outros, dar pitaco na vida dos outros, dar problema para os outros, é gente mal resolvida com Deus e consigo mesmo. Porque quem é bem resolvido com Deus e consigo mesmo, não tem problema de se relacionar com o seu irmão. Aí Deus está dizendo: Jacó, 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 fala o teu nome, porque depois que tu falar quem tu és, eu vou dizer o que tornarei de você. Olha a ordem. Eu não me demoro, mas fique comigo. Olha a ordem. A ordem é: primeiro diga quem você é, e depois eu vou dizer o que vou fazer de você. Recalabas. Primeiro diga qual é a tua verdade. Depois eu direi aonde vou te levar. Primeiro diga qual é a tua realidade. Depois eu te direi aonde te farei chegar.
Deus está dizendo para alguém: reconheça a tua humanidade, a tua verdade e a tua realidade. Quando ele diz, eu sou Jacó, ele está dizendo: Deus, essa é a minha verdade. Suplantador, enganador, essa é a minha verdade. Eu sou aquele que há 20 anos atrás, para obter o que queria, usei um jeitinho, respaldado pela minha mãe, enganei o meu irmão. Esse sou eu. Aí Deus olhou. Deus olhou e disse: dissestes bem. Até hoje tu eras Jacó, mas a partir de hoje te chamarás Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo? Jacó, para você, o val literalmente vai ser um divisor de águas. Do val para trás, Jacó. Do val para frente, Israel. O que eu vou dizer agora, quem é natural talvez não vai entender, mas quem é espiritual vai entender. É como se no mundo espiritual esta noite estivesse diante de nós um val. E Deus está dizendo para alguém: este val é a representatividade de um novo ciclo. Haverá um você antes desta vigília e um você depois desta vigília. Alguém recebeu? Deus estava dizendo: Jacó, quando tu passares o val, tu não serás o mesmo. Tu agora és Israel. Por quê? Porque tu lutastes com Deus e com os homens, uma luta espiritual e carnal, uma luta no mundo espiritual e com o seu próprio ego. Tu lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Só que tem um detalhe do texto: tu lutaste como um príncipe. Porque já que é para guerrear, não guerreia como barraqueira, não. Guerreia como alguém que faz parte de um reino. Porque quem é da terra briga com as armas da terra. Quem é carnal briga com as armas carnais. Mas quem é espiritual, a luta contra as hostes espirituais da maldade não se vence com armas carnais. Jacó não lutou com armas carnais. Jacó lutou com armas espirituais, clamando: me abençoa, muda a minha história, muda a minha sorte, muda o meu futuro. Jacó, tu lutou com honra, tu lutou com bravura, tu lutou como um príncipe, tu lutou como um servo, e por isso agora tu serás Israel. Começo a terminar. Só que o que vai acontecer agora chega a ser engraçado. O que é que o anjo faz para Jacó? Uma pergunta: qual é o teu nome? O que é que o anjo faz? Uma pergunta. O que é que Jacó, depois de ser abençoado, vai fazer para o anjo? Uma pergunta: qual é o teu nome? Olha que contraste. O anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Jacó está perguntando para o anjo: qual é o teu nome? Jacó responde ao anjo: eu sou Jacó. O anjo não responde Jacó, e o abençoou e subiu. Eu fiquei orando, pastor Jairo. Eu fiquei orando. Eu li alguma coisa, mas eu falei: ah, Senhor, eu não quero isso aqui não, eu queria o rema. Eu não quero isso aqui não, eu quero outra coisa. Chega aqui, me diga aqui, como é isso? E eu fiquei orando e falando com Deus: como é isso?
E o Espírito de Deus disse a mim, e agora eu termino dizendo para a igreja, e quem tiver ligado que receba. O Espírito de Deus disse a mim: Alisson, sabe por que o anjo não lhe respondeu, o abençoou e subiu? Porque a tua vida não muda quando tu pergunta. A tua vida muda quando tu responde. Eu vou repetir. A tua vida não muda quando tu pergunta, Jacó. Porque se perguntar, pastor, mudasse a vida de alguém, não teria ninguém aqui com problema. Só que eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Você dando glória ou não, eu preciso entregar. Deus me trouxe para lhe dizer: pergunte menos ao céu, tá? E responda mais. Tem profeta de coragem aqui esta noite? Você vai dizer para alguém esta noite, eu já vou devolver o microfone ao pastor Jefferson, mas diga para alguém, mas diga com autoridade, diga: está na hora de você fazer menos pergunta e responder mais ao céu. Deus está dizendo para alguém: quando se trata de fazer pergunta, tu é expert. E por que assim? E por que não agora? E por que desse jeito? E por que essa cor? E por que essa data? E por que dessa marca? E por que nessa empresa? E por que nessa rua? E por que desse jeito? Deus está dizendo: a igreja em Ribeirão Preto não está precisando de perguntadores, está precisando de gente que responda. Porque quando tu pergunta, a tua história não muda, mas quando tu responde: eu sou Jacó, a tua história é mudada. Isaías entendeu, pastor Jefferson. Isaías entendeu, pastor Jairo. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Tem serafim cantando aqui, mas eu quero usar alguém daí. Alguém enviarei, e quem há de ir por nós? Tem anjo dispenseiro aqui, mas eu quero usar alguém aí. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías entendeu. Eu vou responder. Eis-me aqui. Responda. Pare de deixar Deus esperando. Responda. Pare de dizer que vai amanhã. Responda. Deus está dizendo: saia desse lugar de alguém que só pergunta. Comece a dar retorno para o céu. Se perguntar mudasse alguma coisa, a tua vida estava mudada. Deus está dizendo: nesses últimos 4 meses de 2025, pergunte menos, se doe mais. Pergunte menos, oferte mais. Pergunte menos, ore mais. Pergunte menos, sirva mais. Pergunte menos, contribua mais. Responda mais. E o abençoou e subiu. E o dia ia amanhecendo, e lá vai Jacó, mancando, manquejando. Se fosse Maceió, nós diríamos manquitolando. Eu saio desse val marcado, mas eu não saio mesmo. Eu saio desse val mancando, mas eu não saio mesmo. Eu saio deste val com uma marca, mas eu não saio o mesmo. E todas as vezes que olharem para o teu manquejar, Jacó, eu preciso te dizer: Ele não te envergonha, Ele apenas te dignifica. Sabe aquela cicatriz? Sabe aquela marca? Sabe aquela bala que ainda está no teu corpo? Sarecho, semendiofa. Sabe aquela remendio? Não te envergonha, Jacó, te dignifica. É o sinal
que no val ele te encontrou e mudou a tua história. Você lembra que eu lhe disse que quem já se resolveu com Deus está apto para se resolver com os outros, para se relacionar com os outros? Olha o que vai acontecer. E agora de fato eu me sento, que eu quero ouvir o homem de Deus. Capítulo 32. Eu vou usar o diácono Gabriel. Tu me permite, Gabriel? Chegue aqui. Fique aí, Gabriel, assim, isso. Olha o que vai acontecer, capítulo 32. Alguém está olhando e está dizendo: quando eles se verem é morte, é briga. Se fosse Maceió, sabe como nós diríamos? Quando eles se verem é peixeira, é faca, é facão, é morte. Mas olha o que diz o texto: quando eles se viram, um correu para o outro, se abraçaram e choraram. Pegue na mão de alguém, é a última vez que eu peço para você fazer isso. Grite para quem está perto de você e diga para essa pessoa, diga: encontros. Não, melhore, diga: encontros que terminariam em morte vão terminar em festa e em ações de graça. Eu vou dar 10 segundos para alguém adorar, enquanto o tecladista faz o fundo abençoado. Eu vou dar 10 segundos para alguém adorar, porque Deus está dizendo: era para terminar em guerra, era para terminar em separação, era para terminar em falência, era para terminar as portas daquela empresa fechando, era para terminar em luto, era para terminar em velório, era para se eu fosse alguém eu adorava, porque Deus está dizendo para mim: eu estou cancelando uma tragédia. Eu queria os vasos da intercessão ligado agora. Eu queria a igreja ligada agora no mundo espiritual, porque Deus está dizendo: dados inflamáveis do maligno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meu dia, não vai prevalecer. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está dizendo: Jacó, Deus está dizendo: Isaac, na tua família não vai ter tragédia, vai ter festa, não vai ter morte, vai ter cântico, não vai ter velório, vai ter ação de graça, não vai ter derrota, vai ter celebração. Eu queria pelo menos 10 para crer comigo aqui agora. Olha lá, tem mão levantada. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ele está dizendo: aquietai-vos, eu sou Deus. E quem crê, adore a Deus por 10 segundos. Deus nos abençoe. Fica de pé, igreja, com permissão do nosso pastor. Já estende a mão para a tua casa. Já foi orado por família, mas estende a mão. Oh, nós clamamos agora: sangue poderoso de Jesus nos umbrais das nossas portas, guardando a entrada, guardando a saída, guardando os de perto, guardando os de longe. Esse demônio que quer sangue, recua agora. Esse demônio que quer tragédia, recua agora. Esse demônio que quer morte, recua agora. Espíritos de enfermidade, recuem agora. Espíritos de loucura,
amargura, recuem agora. Espíritos de morte, recuem agora. A igreja vai passar, a igreja vai atravessar o val, a igreja vai chegar em Canaã, a igreja vai resolver a pendência. A igreja ora, a igreja, enquanto o ministério de louvor adora, você vai adorar também. É madrugada de livramento, é madrugada de livramento, é madrugada de oportunidade, é madrugada de recomeço. Vai Jacó, vai Jacó, vai Jacó, vai Jacó.